E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nivrin e esse é o quadro Conhecendo. Então sem mais delongas, bora lá! Sangatsu no Lion é um mangá escrito e ilustrado por Chico Mino na revista Young Animal desde 2007 e atualmente possui 13 volumes. E do que se trata essa história? Bem, pra quem vê de fora, a primeira impressão que dá é que ele é um mangá focado em shogi. Pra quem nunca ouviu falar esse nome, shogi é um jogo de tabuleiro japonês que se assemelha mais ou menos ao xadrez, só que muito mais complexo, tendo partidas que podem demorar várias horas para se concluir. O shogi de fato possui um certo destaque nessa trama, mas nem de longe é o único assunto abordado aqui. Na verdade, o foco do mangá se encontra na vida das pessoas normalmente envolvidas com o protagonista da história, um jogador profissional de shogi de 17 anos chamado Kiriyama Rei. Mas antes que você pense, pronto, lá vem mais uma daquelas histórias sobre um adolescente prodígio energético que sonha em ser o rei do shogi e aquela baboseira toda. Não, isso aqui tá longe de ser o caso. Na verdade, Kiriyama não entrou nessa vida pra se achar o bonzão, ele fez isso por necessidade mesmo. Quando ele ainda era criança, seus pais e sua irmã mais nova morreram em um acidente de carro, e nenhum parente dele quis adotá-lo. Vendo essa situação complicada, o melhor amigo do pai de Kiriyama perguntou ao garoto se ele gostava de shogi, e Kiriyama, com medo de ficar sozinho, mentiu a ele e disse que sim. Contextualizando rapidamente, tanto o pai de Kiriyama quanto o amigo eram jogadores profissionais de shogi, então desde pequeno o garoto já tinha certo envolvimento com isso inevitavelmente. E depois da adoção, por ser uma pessoa muito introvertida, ele acabou mergulhando fundo nesse universo. Só que tinha um problema aí. A família que o acolheu já tinha 2 filhos, e os 2 também queriam seguir a carreira do pai. Porém, Kiriyama era tão bom nisso que o filho mais novo desistiu e a filha mais velha foi forçada a parar porque ela não conseguia derrotá-lo de jeito nenhum. Aquele estranho que acabou aparecendo na vida deles sem querer, acabou tomando o espaço que eles tinham, e ele se culpava muito por isso. Ele não queria acabar com o sonho de ninguém, e como vocês devem imaginar, viver naquela casa depois de um tempo acabou se tornando um inferno. E depois de muitas desavenças, assim que ele teve o mínimo de condição de sair de casa, ele o fez. E em seguida largou a escola também, e agora vivia sozinho em um pequeno apartamento. Como vocês devem imaginar, a vida dele era um vazio interminável, onde a única razão de viver era o jogo. Aquilo era o seu sustento e a sua única fonte de distração. Pelo menos por enquanto. O resto eu vou deixar pra vocês descobrirem por si só. Beleza, agora que eu já falei sobre o mangá, vamos conhecer um pouco o trabalho da autora. Antes de Sangatsu no Lion, Chico Mino fez o mangá Hashimitsu to Clover, mangá slice of life de 10 volumes que conta a história de 3 jovens artistas que acabaram se envolvendo com a filha de um professor de arte. E pra quem tiver curioso, sim, esse mangá teve uma adaptação em anime com 24 episódios. Chico Mino também fez o design dos personagens do anime Higashi no Eden, além de ter feito 2 one-shots no início de sua carreira. Sangatsu no Lion também teve um anime, tendo 44 episódios divididos em 2 temporadas de 22 até o momento. O estúdio responsável pela animação foi o Shaft, estúdio conhecido principalmente pela adaptação da série Monogatari e do seu anime original emblemático Mahou Shoujo Madoka Mágica. Se você quiser conhecer melhor esse estúdio, é só clicar no card e no primeiro link da descrição. E agora vamos a algumas curiosidades. O primeiro tema de abertura e encerramento do anime foram feitos pela banda Bump of Chicken, como forma de homenagem à obra. Tanto que o tema de encerramento foi feito quase 2 anos antes do anime ser lançado. E o clipe dessa música possui uma animação exclusiva para ele, fortemente baseada na arte do mangá. Enquanto o tema de abertura saiu junto com o anime, e o seu clipe é uma espécie de AMV, porém com uma edição muito bem feita e algumas cenas exclusivas para ele. Caso você tenha interesse em assistir esses clipes, eu vou deixar os links aqui na descrição. E por fim, Sangatsu no Lion também teve filmes em live action. Eu não os assisti, então eu não sei se vale a pena ou não, mas fica aí a informação para quem quiser tentar. Beleza, agora eu vou dar a minha opinião com spoiler sobre a obra. Então se você não leu ou assistiu, fecha o vídeo agora e volte quando tiver terminado. Então pra quem fica, bora lá! Cara, por onde que eu começo isso aqui? Sério, talvez dentre todos os animes que eu já vi na vida, esse aqui seja o mais humano deles. E o que eu quero dizer com isso? Bem, aqui você não simplesmente conhece os personagens, tu mergulha fundo na alma deles. Nada é superficial. Cada pessoa que é apresentada é um ser humano com a sua própria história e conflitos pessoais. Aquela pessoa que em um capítulo aparece incentivando o protagonista não vai ser um titã emocional para sempre. Todo mundo tem seus problemas, por mais que você tente esconder. E essa abordagem narrativa é simplesmente fantástica, porque isso faz com que você se envolva muito com cada um dos personagens. Uma partida de shogi nessa história é muito mais do que bolar a melhor estratégia. O peso emocional e às vezes até problemas de saúde são levados em consideração,
chegando num ponto onde tu simplesmente não sabe pra quem torcer. Porque todo mundo que tá ali tem uma história, e a autora usa isso para abordar uma série de temas interessantes para cada tipo de pessoa. O Kiriyama, por exemplo, tem problemas familiares. A irmã dele sai com um cara casado. A Hina sofre bullying na escola por defender uma amiga. O Shimada e o Nikaido têm problemas sérios de saúde, mas mesmo assim eles continuam jogando. O Sakutaro é um velhinho que carrega o peso de todos os amigos que ele derrotou nas costas. O cara é praticamente uma múmia, mas ele continua jogando pra não deixar o sonho da galera morrer. E isso são só alguns exemplos, tem muito mais do que isso. Essa história é filosofia pura. É praticamente um debate sobre o ser humano, graças à tamanha diversidade de personagens. Até os gatos da Casa das Irmãs têm personalidade convincente, mano. Até os gatos são vivos nessa porra. Sério, realmente me falta palavras pra elogiar essa obra. E eu sei que tiveram muitos momentos marcantes que vocês esperam que eu cite aqui. Mas se eu fizer isso, esse vídeo vai ficar enorme. Então só pra não passar em branco, eu vou citar a minha parte favorita, que foi o caso do bullying da Hina. Mano, o que aquele professor substituto fez é inspirador num nível absurdo, velho. A conversa que ele precisa ter com a agressora é um treco tão complicado e tão difícil de se chegar numa conclusão, e eu tenho certeza que esse mini arco da história ajudou muita gente por aí. E isso pra mim simplesmente não tem preço. Uma história que não se preocupa só em entreter e te fazer pensar, mas também sugere soluções para vários problemas. Isso é Sangatsu no Lion. E não é à toa que essa é uma das minhas obras favoritas.